Bom dia, líder! Bom dia, líder! Vamos influenciar reuniões hoje, liderando, influenciando reuniões. Aquelas reuniões que não estão tão eficazes, não estão fluindo, dá um nervoso, a gente tá investindo tempo, energia ali e cadê? Onde é que a gente chega com essas reuniões? Então a pauta de hoje é justamente essa. Vamos influenciar as nossas reuniões. Vamos fazer acontecer, né? Vamos sermos... à medida que nós somos influenciadores, nós somos líderes, nós estamos fazendo comunicação eficaz e marketing. Então, essa é a proposta. Então, eu quero te perguntar, já te dando bom dia e querendo te perguntar o quanto que uma reunião ineficaz, ela prejudica o desempenho dos seus negócios. Você sabe... Você consegue dimensionar isso? Você consegue dimensionar o quanto que uma reunião mal sucedida ela é capaz de influenciar o desempenho de uma organização ou de um projeto? Bom dia, Val, bom dia! O quanto que reuniões mal sucedidas podem influenciar negativamente o desempenho de uma organização e o de um projeto. Ou ao contrário, o quanto que uma reunião positiva, onde você consegue influenciar e liderar, e aí colher tudo aquilo que você imaginava de bom, e aí você consegue passar sua imagem, defender o projeto, né? Você consegue chegar a denominadores comuns junto com a sua equipe, o quanto que isso é gostoso. E aquelas reuniões que levam, né, horas, não chegam a lugar nenhum, né? Você já passou por essas situações? Quando eu falo reunião, gente, obviamente a primeira coisa que nos vem à cabeça é essa reunião em company, de trabalho, enfim. Mas a gente pode ali estar numa reunião com uma professora de uma escola, do nosso filho. A gente pode estar numa reunião... com um fornecedor, né, na medida que a gente vai fazer um projeto. Então, a gente tem aí várias situações no nosso dia a dia que tratam de reuniões. Então, a gente tem que saber se posicionar e fazer reuniões, tá? Então, como que reuniões podem prejudicar o desempenho de uma organização? Vamos fazer uma reflexão juntos para depois a gente saber como resolver isso, tá? Olha só, o ponto mais comum de desperdício de tempo, vê se não acontece com você. Desperdício de tempo, né? Quantas reuniões frequentemente longas aí fazem com que o nosso dia se esvai. Lembra que o tempo é o nosso bem mais precioso. O tempo é o nosso bem mais precioso. A gente, às 24 horas, bom dia, bom dia! As nossas 24 horas, elas são as mesmas para todo mundo. A gente nasce com o mesmo presente divino, que são as 24 horas para todos os seres. Por que alguns prosperam e outros não? Porque alguns sabem investir bem o seu tempo. E aqui é muito interessante porque a gente fez dinâmica sobre perfis comportamentais já, e algumas pessoas, de fato, precisam conversar, precisam de mais tempo, mais cautela. Eu tenho clientes que uma mesma mensagem eu consigo conversar e montar uma estratégia em 1 hora e outros eu preciso levar 3 horas. É claro que quando a gente está ali disposto a contribuir com o desenvolvimento do outro, a gente vai fazer essa moldagem, a gente vai fazer essa conexão, esse rapport, como a gente sempre fala aqui nas transmissões, mas eu confesso para vocês que eu já fico um pouco nervosa, porque eu sei que eu poderia estar ajudando outras 3 mais pessoas no lugar de estar ajudando uma só, mas tá tudo bem, nosso foco tá ali, nosso propósito tá ali, mas eu fico pensando o quanto que essa pessoa tá sendo prolixa e poderia aproveitar o tempo numa reunião. Bom dia! Olha que legal, tô com saudade de você, Valtéria. Faz parte, né? Celular estragado faz parte. Então, gente, é sobre isso, assim, é sobre eu aproveitar o meu tempo. E reuniões e empresas, elas costumam desperdiçar muito tempo, porque falta muitas vezes objetividade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e como reverter isso, quão danoso isso é. É muito dinheiro posto fora. Numa organização é fácil calcular. Esses dias eu estava numa empresa onde tinha na mesa de reuniões, tinham todos os gestores nessa reunião. A primeira coisa que eu perguntei, me senti lisonjeada, obviamente, porque ele tinha muitos gestores, mas logo me veio na cabeça por que o dono está colocando todo o time de gestores nessa reunião de marketing. Poderia ter um porta-voz, no sentido de aproveitar o tempo, né, financeiro. Eu fiz um cálculo rápido, se cada um ganha milhares aqui de reais. Aí eu vou ficar uma manhã inteira, que era a programação, né, do conteúdo, com todos eles. Imagina quanto que a empresa está investindo e quanto que a empresa está parada nesse tempo, no penso estratégico.
Legal, como eu disse, fiquei lisonjeada, óbvio que a reunião foi mais produtiva, os resultados foram melhores, mas será que precisava? Então a gente tem que ter esse bom senso do quanto vale, né? Já aconteceu também de outros negócios, nós temos grupos de trabalho estratégicos ali no WhatsApp, por exemplo, onde é só para pontuar, fazer correções rápidas, tirar dúvidas, enfim, e todos os gestores ali naquele grupo, uma manhã inteira debatendo sobre algo totalmente inútil, vamos dizer assim, né? Coisas que já tinham sido falados. Então, e aí eu ficava pensando, nossa, eu ficava observando, ficava pensando, nossa, será que eles não se dão conta que amanhã deles vale muito mais do que estar aqui, porque isso aqui é só rascunho, né? Então, coisas assim que a gente tem que refletir. A gente, quando é empresário, a gente tem nosso negócio, a gente paga as contas, a gente sabe o valor do tempo, literalmente. Não só por uma questão de dinheiro. E nós, enquanto estamos na liderança da nossa vida, deveria, mas não é o óbvio que não é óbvio, né? O óbvio que tem que ser dito, deveria ser mais forte ainda essa intenção, essa consciência do quanto vale o nosso tempo, que é aquele que não volta. Então a gente tem que equilibrar, né? A nossa vida, a gente tem que equilibrar todas as bolas, porque a gente tem que produzir, a gente tem que ser família, a gente tem que ser filho, a gente tem que ser irmã, a gente tem que ser, né, mãe, mas a gente tem que sempre com consciência, sempre digo, jogar luz na consciência em cada espaço para que o tempo valha a pena. No momento em que tudo se torna consciente, tudo vale a pena. Esse é o grande desafio. Então, reuniões improdutivas, elas são os maiores furtadores de tempos dentro de uma empresa. E elas interrompem, sim, o fluxo de trabalho quando são mal administradas. Sabe aquelas reuniões que você faz por qualquer coisa? Não. Tá? Isso interrompe o fluxo de um trabalho. Falta foco. Dizem que eu não consegui encontrar fonte. Eu gosto de trazer fontes, estudos reais, tá? Mas já escutei falar de vários líderes que reuniões com mais de 45 minutos se tornam improdutivas. Por quê? Justamente porque desvia foco, né? Então, uma reunião, ela sempre tem que ter um objetivo claro. E quando as pessoas ficam muito tempo discutindo e refletindo sobre muitas questões, se perde o foco principal e o fio das tarefas principais. A tendência é que no próximo encontro, a próxima reunião, os integrantes delas voltem sem o checklist, sem as tarefas concluídas. Por quê? Porque mais de 45 minutos se perde o foco. Eu já vou passar para ti o roteiro perfeito de uma reunião, tá? Indicado aí pelos grandes líderes, tá? Decisões ineficazes. Quando as reuniões elas se tornam, então, muito longas, as decisões, como eu disse, elas se tornam ineficazes. Ou seja, no final das contas, elas não servem para nada. Gente, nosso dia tem 24 horas, sendo que o dia produtivo, em geral, deveria ser 8 horas, de 8 a 10 horas, né? Considerando ali almoço, enfim, 8 horas no geral, né? Em 8 horas, se você passa 2 horas dentro de uma reunião, você está muito improdutivo quando essa reunião não chega a lugar nenhum, quando essa reunião traz decisões ineficazes. E se a gente for falar, quando a gente vai fazer aqueles cursos de gestão de tempo, eu já fiz alguns, a linha central é sempre o foco principal, assim, é condizente, vamos dizer assim, no consenso de todos os líderes que trabalham gestão de tempo, de que as reuniões são os maiores furtadores de tempo na produção. Tá? Seja porque eu tenho que conversar com outras equipes, seja porque eu tenho que conversar com meus fornecedores e eu não estou sabendo fazer muito bem. Então, essas questões aí, a gente tem que ficar bem antenados quando a gente quer fazer gestão de tempo. Gestão de tempo é algo que hoje está vendendo muito, tamanha a necessidade num ambiente que a gente vive, num universo, num tempo em que a gente vive, em que existe muito barulho. Ao mesmo tempo que tudo é fácil, é muita informação, é muita poluição de informação, é muito barulho e a gente se perde sobre o que realmente é importante, né? E as reuniões, elas entram nesse contexto. Às vezes você entra na reunião mais para focar, mais para falar com a amiga, com o amigo, com o parceiro, do que para fazer o que tem que ser feito. E aí a gente não tá falando de liderança, nem de eficiência, nem de profissionalismo, né? Meu dia normalmente tem 14 horas e ainda falta. Ai, que horas você dorme? O sono é essencial, uma boa liderança, boa saúde.
Mas eu também, tô junto. Só que eu aprendi a mesclar, né? Como eu já me autoconheço, então eu já sei quais são os meus picos. Então de manhã eu coloco muita consciência, muito foco, de tarde eu já vou repartindo entre algumas coisas que eu tenho que fazer com a família, pessoais, com o trabalho, e aí de noite eu sigo também, às vezes trabalhando, enfim, porque aí meu foco volta de noite. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, então reuniões muito longas, elas tornam as decisões ineficazes. E isso é muito ruim para qualquer curso, qualquer linha de gestão de tempo. E a gente tem que entender a importância do nosso tempo. Tempo é dinheiro, sim. Tempo é investimento de vida, sim. Tempo é qualidade de vida, sim. É nosso bem mais precioso, sim, tá? A baixa participação e o engajamento, e o baixo engajamento das pessoas também é outro problema sério nas reuniões que a gente encontra. E tudo isso tem a ver com comunicação. Tudo isso tem a ver com liderança. Então, sabe de novo aquela máxima que eu volto e meia eu falo? Bom dia! Faça do limão uma limonada. Se você está numa reunião onde você está se sentindo deslocado, não está tendo lugar de fala, não está contribuindo, né? Toma as rédeas dessa liderança, com as dicas que eu vou te dar aqui de comunicação, enfim. Escutativa sempre, óbvio, né? Mas toma as rédeas da tua liderança. Nem que seja que na próxima reunião você diga, olha, eu sou mais produtiva fazendo outra questão aqui, né? Nem que seja abrindo a sinceridade para que você mostre o valor que você tem e o posicionamento que você tem. Tudo é sobre comunicação não violenta e feedbacks, como a gente já está falando há bastante tempo, né? Então você, enquanto líder aí, também tem que ter essa consciência. Eu não vou chamar para reunião pessoas que não faz sentido, que não vão agregar, porque tempo é dinheiro para todo mundo, né? E se a pessoa que está numa reunião, e você é o líder da reunião, a pessoa que está na reunião, ela está ali e não contribui em nada, dê um feedback depois para ela. Aquele feedback construtivo que nós falamos essa semana. Olha, eu gostaria mais de ver a tua participação. Eu te trouxe para essa reunião porque você tem excelentes qualidades, XYZ. Eu vou deixar aberto, o ambiente aberto, tranquilo e seguro para que você possa explanar mais as suas ideias. A gente quer te ouvir, né? Então estimula isso. Se tem alguém que tá ali participando que não deveria estar, ou que não, né, que não fez valer seu tempo, vamos dizer assim. Então essa consciência sobre a gestão de tempo dentro de uma reunião é o principal balizador, a principal linha de como a gente se comunicar bem diante de uma equipe e ter os resultados da influência que a gente quer. Então eu já vou te passar aqui o roteiro de uma reunião eficaz, tá? Para que você entenda que grandes líderes já praticam assim, esse roteiro. Para quê? Para ter eficácia, para ter influência. O bom líder, ele tem que sim nortear a comunicação de uma reunião. Ele tem que sim puxar, ele tem que ser um mediador. Você já viu um debate político sem um mediador? Não aconteceria, né? Sem as regras, não aconteceria. Então a gente tem alguns macetes que a gente, numa reunião, que a gente vai aprendendo a conduzir. E todo mundo que está aqui, que tem clientes, tem que saber conduzir uma reunião, porque senão o cliente vai tomar tempo. Sim. O cliente vai desviar a reunião, sim. O cliente vai levar a reunião com uma conduta que não é a que você estava prevendo para a estratégia, sim. Né? Então, nós que temos ali contato com o cliente, a gente tem que ter domínio de estratégias de boas reuniões, sim. É por isso essa transmissão. A comunicação faz parte disso? Sim. Os custos financeiros que envolve, eu já falei, né? Uma reunião, ela pode ser tão produtiva que ela pode te trazer a satisfação do teu cliente, uma venda recorrente, um resultado de um case de sucesso para o seu negócio. Ou ela pode ser tão improdutiva que ela pode fazer você perder um contrato, ela pode passar um posicionamento ruim na percepção de imagem que você tem. Então percebe que a reunião é um ponto de contato extremamente relevante para o seu cliente. Porque eu tô ali eu tô entendendo que a pessoa que tá na minha frente, ela tá colocando bem mais precioso dela, que é o tempo dela à minha disposição. Olha que lindo que é isso, quanto que eu tenho que respeitar isso, mas também exigir respeito. Como é que eu respeito sem exigir respeito? Né? Eu sou o exemplo em primeiro lugar. Né? Faça com que o outro aquilo que você faz consigo. Cuide do outro aquilo que da forma como você se cuida. Ama o outro como a ti mesmo. É isso. E numa reunião, isso é muito importante a gente ter em mente. Eu sou uma pessoa que sabe aquele ditado, eu já falei em algumas transmissões, cuide da tua agenda. Ui, deu uma travada aqui.
Cuide da tua agenda para você não ser a agenda dos outros. Só que você só consegue chegar nessa maestria de nunca deixar a sua agenda ser moldada pelos outros na medida em que você respeita a agenda do outro. Então, eu tenho clientes que fazem reuniões de 15 minutos e eu já conheço ele já sei que eles são assim. E eu adoro, eu respeito. Então, eu já vou muito focada, não fico perguntando sobre pai, mãe, tio, conheço o cliente. Mas ainda quando você não conhece, se você quer ser tratado assim, você já tem que mais ou menos brifar através da sua comunicação e através do seu posicionamento. Por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Aprofundar mais um pouquinho. Então, feitas essas reflexões, primeiro me diz assim, óbvio, primeiro me diz se faz sentido para você essa análise, tá? Do quão importante a gente fazer a gestão de tempo em reunião, do quanto dano isso traz para nossos projetos quando a gente não tem esse poder de liderança e influência numa reunião positiva. Agora, isso acontece dentro das organizações com frequência, dentro da nossa vida, essas reuniões improdutivas? O que você acha? Óbvio, né? Como eu disse, já dei um spoiler, quando a gente faz os cursos de gestão de tempo, a primeira pauta é gerir o tempo de uma reunião. É batata, né? Então, sim, por incrível que pareça, os grandes players têm reuniões ineficazes e por isso os grandes players investem muito em comunicação e estratégia e treinamentos internos de comunicação para poder azeitar, poder formar líderes que têm essa visão do quão importante é a comunicação, a liderança e a influência na organização de suas reuniões. Por quê? Porque existe uma cultura de reunião desnecessária hoje no Brasil, né? A gente não é educado para isso, para ter esse respeito com a agenda do outro, né? Então, e muito menos com os custos que a empresa está colocando ali à nossa disposição. Então, sim, existe essa cultura, sim, existe má gestão nas reuniões, sim, existe a cultura de presentear, de mimar, de conversar no momento de reunião, que está errado. Numa reunião a gente tem que ser profissional. Sim, existem prioridades mal alinhadas. Então, aqui eu já estou te dando algumas dicas do oposto que você tem que executar, tá? O que é uma prioridade mal alinhada? É não organizar a reunião. Me chamaram, eu tô indo. Não, só um pouquinho. Me chamaram de urgência, eu preciso de pelo menos 5 minutos para organizar meu mindset, fazer um rascunho de como que eu vou conduzir essa reunião, nem que seja no meu íntimo, para que eu colha frutos daquele tempo que eu investi. Tenha um mindset na sua linha, ancora, que você tem que aproveitar cada segundo da sua vida, ainda que seja um trabalho, porque lá no trabalho você tem que gerar o quê? Resultado. Você tem que agregar valor, valuation da sua marca pessoal, marketing pessoal básico, tá, gente? E começa aqui em questões do dia a dia básico. Então, Aline, como adotar uma comunicação eficaz nas reuniões? Tu falou, né? E aí, como adotar uma comunicação eficaz nas reuniões, tá? Eu vou pincelar, como sempre, passar os tópicos para você anotar, ter seus insights e me confirmar se é verdade ou não, o que você pensa, enfim. Mas já exercitar, colocar a consciência. Como que eu exercito a comunicação que não é tangível? Sempre, gente, colocando luz e consciência sobre os pontos que eu falo. Onde você coloca atenção naquilo que eu falo em termos de comportamento, você tá desenvolvendo o seu músculo interno aqui dentro, tá? E você vai estar sendo 1% melhor todos os dias. Comunicação é comportamento, né? Então, às vezes, é difícil a gente entender como a gente coloca na prática. Então, só joga luz e consciência sobre esses pontos que eu tô te falando, que na hora ali você vai lembrar de mim, tá? E você vai se desenvolver. Treina. Então, assim, primeiro ponto, tá? Estabelece objetivos claros. Não entra numa reunião, não sai para uma reunião sem estar com um bloco de notas, ou com papel, ou com teu iPad, iPhone, enfim, Samsung, Galaxy, o que for, né? Motorola, enfim, não importa o recurso que você esteja usando, tá? Tem que estar escrito o objetivo dessa reunião. Isso tem que estar na linha central de todo o processo, todo o período para você, porque na reunião é comum a gente se desviar, né? Então você tem que bater o olho e sempre lembrar, o objetivo dessa reunião é isso, e sempre puxar a conversa. Ok, gente, tá legal, mas não vamos esquecer do nosso objetivo, tá? Sempre puxar. O líder, ele tem esse comprometimento, ele tem essa responsabilidade, porque ele tem que ser exemplo até numa reunião, até na condição de uma boa reunião. Então, entra numa reunião, atravessa a porta da sala de reunião com objetivos claros. Se não começa por aí, já não é uma reunião eficaz, tá? Já não é uma comunicação de liderança eficaz que você vai fazer através da sua linguagem corporal e verbal e visual, enfim, tá? Tudo começa pela sua linha, pelo seu posicionamento, sabendo sobre qual é o objetivo daquela reunião. Teu tempo tem alto valor. Tudo na tua vida tem que ter objetivo. Vou repetir. Teu tempo é o teu maior valor, é o teu posicionamento mercadológico de liderança e de influência. Tudo na tua vida tem que ter um objetivo claro.
Se eu for levantar para fazer uma comida, eu tenho que ter um objetivo claro. Eu vou comer por lazer ou eu vou comer para me alimentar, para ser saudável, para fazer um detox, porque eu tô com fome. Tudo tem que ter, quando não é objetivo, a vida me leva. Deixa a vida me levar. E aí você não chega no resultado que você quer, tá? Isso é liderança. Isso é a gente tomar as rédeas da nossa vida, tá? Então, segundo ponto, tá? Prepara uma agenda. Prepara uma agenda, um bloco de notas, algo que você possa detalhar e esmiuçar os tópicos a serem cumpridos para você chegar naquele objetivo. Então, quando você tem um objetivo, você já sabe quais são os tópicos que têm que ser tratados. Então, você já vai de uma forma organizada. A agenda de uma reunião é a programação do que tem que ser falado. Entende? Então, você já consegue organizar 5 minutos vamos falar sobre isso, 5 minutos sobre isso. Você já consegue ter uma espécie de programação. Isso você pode rascunhar de uma forma muito tranquila. Algumas pessoas, alguns líderes eficientes são muito rígidos em relação a essa programação, outros são mais flexíveis. O mais importante é que você tenha uma linha central. Isso e isso e isso tem que ser falado. Se você entrar numa reunião sem esse preparo, você não está sendo um bom líder, tá? Porque você não está cumprindo com o respeito de todos e com o objetivo final dessa reunião. Ou então, se você não consegue organizar isso, é porque a reunião era desnecessária. Também pode ter essa reflexão que a gente tem que fazer, eu penso sobre isso também, o quanto que realmente é necessário aquela reunião. E às vezes, organizando um objetivo claro e os pontos que têm que ser tratados, você se dá conta de que a reunião realmente poderia ser substituída por uma ligação ou por um WhatsApp, tá? Isso é gestão de tempo, quando a gente tem essa consciência sobre realmente se vale a pena ou não uma reunião. Bloquear o tempo das pessoas que estão ali, inclusive o seu, né? Defina limites de participantes, tá, gente? Isso é super importante. Como eu disse, é bem comum ter pessoas numa reunião que não precisariam estar. Então, que poderiam estar produzindo outras coisas para você, né? Então, isso é bem importante. Ah, mas eu quero que fulano fique sabendo disso. Tá, mas por quê? Ele não pode só ler uma ata depois? Ele vai fazer uma contribuição relevante? Será que o representante dele não poderia passar depois no cafezinho ali? Enquanto isso ele tá de uma forma mais sintetizada, mais rápida, e enquanto isso ele tá ali fazendo outra produção, né? Então a gente tem que pensar que tudo é investimento, tá? Encorajem a participação ativa de todas na equipe. Então é bem comum, como eu disse, às vezes a gente participar, ficar constrangido, porque tem uma liderança ali que fala mais, e esquece de dar lugar de fala para o outro. Então é sempre importante, dizem que um bom líder, aquele que influencia mesmo, e toda reunião tem alguém que fala mais, tá? E aquele bom líder, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que faz a diferença no jogo, que tem aquela percepção de imagem de alto valor numa mesa de conversas, tá? Pode ser também numa mesa de família, uma mesa de bar, enfim. Não é aquela que fala. Não é aquela pessoa que fala. É aquela pessoa que observa. E depois que todos falaram, ela fala, sim, eu concordo por isso e isso. E meu ponto de vista, independente se é contrário ou não, é esse. Isso é matador, né? Então, você brilha numa reunião, você brilha numa mesa, não é quando você fala, é quando você escuta e fala o necessário. Isso é tão legal porque a gente sempre diz que a gente quer estar e deseja que você também queira estar em mesas onde você aprende, né, onde você aprende. E pra gente aprender, a gente tem que desenvolver o que? A escuta, né? A escuta. Então é super interessante essa visão de que a escuta ativa, ela vale muito mais do que a nossa fala, né? Até os tolos passam por sábio quando eles escutam em vez de falarem, né? Isso tá no Evangelho, inclusive, né? Eu gosto de trazer muitos exemplos, porque, como eu sempre digo, é uma sabedoria milenar, independente se você acredita ou não, quando a gente testa, funciona. Então, pratique a escutativa. Nós já fizemos uma transmissão sobre a escutativa, né? Então, um segredo de uma boa reunião o primeiro segredo é objetivos claros, uma programação dos tópicos e a escutativa. Se eu tivesse aqui destacar o sucesso de uma reunião, eu diria esses 3 segredos básicos, tá? Não saia para uma reunião sem ter isso na cabeça, claro. Agora, existe sim um roteirinho, tá? Básico de uma reunião eficaz que eu já vou te passar, tá? Estabeleça as normas de comportamento. Antes de fazer a reunião, se você já sabe que aquele grupo é meio porão, você tem que conhecer com quem você está falando, isso é sempre importante. Então, por exemplo, tem alguns clientes que eu sei que eu não preciso educá-los, né, para uma reunião, porque eu sei que o tempo deles é tão valioso que eu sei que eu não preciso nem me preocupar, que meu tempo vai ser valioso por consequência. Eles vão respeitar, então tem ali uma estrutura, tem um objetivo, tudo isso já está claro, porque já estão acostumados com esse mindset.
Eles respeitam tanto o tempo deles que eles não vão passar comigo mais do que eles precisariam, tá? Eu sei, e por consequência, esse posicionamento é tão firme que olha o valor agregado que aquela pessoa me traz. Porque ele valoriza o tempo dele, eu fico lisonjeada por aquele cliente estar destinando um tempo para falar comigo, de tão valioso que é o tempo dele, porque assim ele se posiciona. Agora tem clientes que são afetivos, que são do tato, né, que são muito influenciadores, muito comunicativos, muito golfinhos, né, ou seja, de relacionamento, que precisam dessa conversa mais amigável, né, como a gente já falou, já tratou ali nos clientes, nos perfis comportamentais dos clientes, que a gente tem que entender que tá tudo certo. Só que esses, dependendo, quando eu tô com uma agenda lotada e eu ainda assim eu preciso atendê-lo, eu vou tentar destinar um pouquinho mais de tempo para ele, sim, vou colocar um nariz de cera, como a gente fala, que é esse quebra-gelo na programação, então, numa programação de uma boa reunião, você já vai ver, eu já vou falar, tem um momento de quebra-gelo? Tem, mas não pode passar mais que 5 minutos. Mas esse cliente que precisa disso, eu posso até estender mais 10. Mas ainda assim, eu tenho que fazer uma programação. Ainda assim, eu tenho que educá-lo. Ainda assim, eu tenho que dizer, olha, eu vou te atender, mas meu tempo antes da reunião, eu vou dizer, olha, que tal de hora a hora? Numa conversa, numa reunião, onde as pessoas que estão ali, elas valorizam muito o tempo delas, você não precisa dizer, a nossa reunião vai durar 15, 30, 1 hora, né? Você não precisa dizer qual vai ser a regra. Agora, sempre não tente passar mais que 45 minutos, tá? Como eu disse. Agora, tem aquelas situações que você tem que ser esperto e avisar antes, porque senão você passa um turno inteiro com o cliente e você não consegue sair. Então, você tem que avisar antes. Tem que dizer, olha, pode ser o nosso encontro tal dia, eu só observo que eu tenho compromisso em seguida, então, tudo bem pra você ser de tal a tal hora? Sempre combina antes. O que é combinado antes é muito valoroso. E lá no momento, se você ainda conseguir ficar uns minutinhos a mais e tá tudo bem, a pessoa vai se sentir ainda lisonjeada, vai ser um presente, vai ser um extra, tá? Então, é sempre legal combinar antes. Vai ser de tal a tal hora e o nosso objetivo da pauta vai ser essa, e nós vamos discutir sobre esses tópicos, pontos. Tudo bem pra você? Ok pra você? Né? Então, conversa com leveza, porque a transparência e verdade da comunicação é o que faz uma mensagem ser eficaz. A gente fala sobre isso todos os dias, mas eu gosto de reforçar, né? Sempre. Tá bem pra você? E aí faz aquele último gatilho da teoria da comunicação, de tentar pegar o feedback da pessoa. Sim, entendi. Sim, tá bem. Ok. Quando a pessoa deu o aceite, é porque a comunicação tá tranquila, tá harmoniosa e vai dar tudo certo, tá? Então, use ferramentas para facilitar também as reuniões. Por exemplo, quadros brancos, né? Então, se você organiza a reunião antes, e gente, para organizar uma reunião pode ser 5 minutos. É que nem eu disse, objetivo, tópico 1, 2, 3, enfim. Agora, quando você faz isso antes, você já sabe, vai ser mais legal, vai ser mais produtivo se eu tiver materiais de apoio, canetas, blocos. Se você já conhece o perfil comportamental da pessoa que está na reunião com você, melhor ainda. Porque você já sabe se ela é mais analítica, se ela precisa de tabela, se ela não precisa. A gente já falou sobre os perfis comportamentais. Você já sabe se ela precisa desenhar, se ela é mais visual ou se ela é mais auditiva, né? Então, tudo isso faz parte do contexto, tá? Então, use ferramentas que facilitam. Se você vai fazer um meet, uma reunião online, né, se importe sim com a tecnologia que a outra pessoa mais ou menos gosta de usar. Na maioria das empresas existe um padrão, né? Ou é via ferramentas do Hotmail, ou é via ferramentas de reuniões pagas. Dependendo do volume das pessoas que estão participando, você vai precisar de um ou outro recurso. Então, quando você estrutura objetivos e a programação tópico 1, 2, 3, ali, naquele rascunho que pode ser 5 minutos antes, tá? Antes não, mas é rápido, de fato é rápido, você já começa a organizar na sua cabeça quem é que vai estar na mesa, o perfil dessas pessoas e que você vai precisar de recursos, de materiais. Isso tudo é colocar um penso estratégico sobre essa reunião que tem que ser produtiva porque seu tempo vale muito, como a gente disse, tá? Então essas ferramentas elas são importantes e sempre encerre, tá, com os próximos passos. Essas são as dicas de ouro para uma boa reunião. Sempre encerre com os próximos passos. Toda reunião, gente, ela tem que findar através de uma comunicação clara com as pessoas sobre a revisão, né? Sim, bom dia, Ana. Sempre tem aquela revisão. Gente, a nossa reunião, o objetivo foi esse, tratamos sobre esses tópicos, entendemos isso, definimos isso, e as tarefas que ficaram para o nosso próximo encontro são essas e essas. Então, sempre tem que encerrar com um resumo do que foi a reunião,
Comunicação eficaz, assertiva, clareza e transparência e verdade. Sempre tem que resumir o encontro, seja com o fornecedor, seja com o cliente, seja, enfim, resumindo o que foi falado, os pontos principais e sobre o que ficou acordado e as tarefas para o próximo encontro. E isso é uma comunicação eficaz dentro de uma reunião. E é o que a maioria das pessoas não faz, mas todos os líderes sabem que tem que fazer. É o óbvio que a gente tem que dizer, é o óbvio que tem que ser dito. Bom dia, bom dia! Então, existe uma estrutura de tempo ideal para as reuniões? Sim, existe, tá? Então, de acordo com os grandes líderes, os grandes estudiosos da gestão do tempo, eles afirmam que reuniões com mais de 45 minutos são improdutivas porque desviam foco, são prolixas, elas trazem tarefas que são over de serem realizadas no período válido do pós-reunião. Então, é importante sempre se embasar mais ou menos em até 45 minutos de reunião, tá? Bom dia! Se a gente pensar nesse formato, vamos destinar ali cerca de 5 minutos para abertura. Lembra aquele quebra-gelo que eu falei? A gente sabe, como eu disse, alguns clientes precisam mais, outros menos. Então, vamos botar em torno, tá, gente? Vamos sempre pensar em torno de, e na hora de você organizar o objetivo claro dessa reunião e os tópicos têm que ser falados, você vai organizar a programação da sua reunião, a agenda da sua reunião, você mais ou menos já sabe quem está na mesa e já organiza, tá? Mas mais ou menos a gente destina, os grandes líderes, eles orientam a gente a destinar 5 minutos para esse quebra-gelo, que é essa abertura, essa reunião cumprimentando os participantes, oferecendo ali, deixando eles confortáveis, no ambiente seguro, oferecendo água, café, perguntando como é que tá o dia, como é que tá a vida, essas coisas básicas. 5 minutos, tá, gente? Depois disso, o ideal é você destinar mais 5 minutos, em torno de 5 minutos, para revisão da agenda. Olha, o objetivo do nosso encontro hoje é esse. Nós vamos tratar sobre esses tópicos, tá? E, enfim, cada um vai falar um pouquinho, eu vou fazer uma abertura, você vai mais ou menos já botar as regras ali. Se você já não falou antes, né, na hora de marcar a reunião, como é que seria, é o momento de reforçar, ou de revisar, ou de instruir, né? Então, é uma revisão da agenda, 5 minutos, tá? Para as pessoas saberem o que elas vão encontrar. Ainda vai ter gente se acomodando na cadeira, o quebra-gelo vai estar acontecendo ainda um pouquinho, tá? Então, os primeiros 10 minutos é esse ajuste de ambiente, um alinhamento do ambiente, tá? O alinhamento de energias, vamos dizer assim. Depois, vai para a discussão dos tópicos, e aí que varia, tá? Aí que varia, aí que a gente pode passar a maior parte do tempo. Os últimos minutos, os últimos 5 minutos tem que ser de encerramento, tá? E os 10 minutos antes do encerramento tem que já ser as ações para os próximos passos. Então, o recheio vai ser a tomada de decisões. Então, os tópicos que você tem aí para conversar com a sua equipe, com seus, né, com quem está com os integrantes, eles vão variar para rechear dentro desses 45 minutos ideais o que você tem que falar. Então, vamos supor que você vai deixar ali 5 minutos para quebra-gelo, 5 minutos para organizar ali a programação junto com as pessoas que estão ali, os objetivos, enfim, né? Aí você tem 10 minutos. Os últimos 10 minutos já conduz para as tarefas e encerramento. Você vai ter o quê? Já são 20 minutos. Você vai ter cerca de 25 minutos a meia hora, no máximo, para explanar as tomadas de decisões. Então, se você tem ali 8 pontos, 8 tópicos para tratar, você já sabe que você não pode passar muito de 5 minutos para cada tópico. Ou se você tem um tópico onde você tem que colher a visão de cada pessoa que está ali, e são 8 pessoas na mesa, cada uma vai falar 5 minutos, por exemplo. Então, por isso que essa organização da reunião antes ela é importante. Porque se você não faz isso, gente, você se perde. Vai 2 horas, vai 3 horas, não chegou a lugar nenhum, geraram muitas tarefas, já não sabe mais o que é importante, o que é prioridade, o que não é, não se estabeleceu o famoso 5W2H, o que estamos falando, sobre o que estamos falando, como é que a gente vai executar, quem é que vai ser responsável, quando vai entregar, quanto vai custar, os pontos básicos na tomada de decisões, 5W2H, ferramenta que eu já fiz uma transmissão falando sobre ela. Os líderes todos grandes usam. É o conceito básico, 5W2H, tá em inglês. O que, quando, onde, como. Eu costumo dizer por quê, quanto custa, né? E onde executa. Os pontos básicos para qualquer tomada de decisão. Então, às vezes, a gente fica conversando, refletindo e perde o fio sobre esses tópicos importantes.
E tu, quanto líder, tu até sabe, tu até entendeu, tu até notou. Algumas pessoas até entenderam e outras não notaram, mas não foi sacramentado. Quando não tem esse roteirinho, quando não tem essa organização prévia, não fica sacramentado. E por falar em sacramentar, nunca esquece de depois fazer uma ata. É super importante fazer uma ata da reunião. Então, sim, tem que ter alguém ali responsável por fazer a ata, que seja o próprio líder, ou seja uma secretária. Tem que ter alguém responsável por fazer a ata, tá? Porque a ata, você transforma depois num memorando, a gente fez uma transmissão sobre isso ontem, e você documenta comunicação. Isso é mecanismo de comunicação para você atingir todos os perfis aí comportamentais para que as coisas aconteçam de fato, tá? Então, as ações próximas, a tomada de decisão é sobre isso, são as decisões que você tem que fazer. Porque como o tempo é dinheiro, se a gente está numa reunião é porque tem numa reunião, ela é importante para ter tomada de decisões. Se a reunião não tem tomada de decisões, não precisa de reunião. Pode ser uma troca de WhatsApp, pode ser uma troca de e-mails, pode ser uma troca de telefone. Então, se tem a necessidade do encontro tete a tete, é porque eu preciso escutar o outro, a gente precisa tomar decisão. Então, você tem que ter essa consciência de que a reunião é para isso. Então, tem que sim ter tomada de decisões. E uma tomada de decisões, ela, consequentemente, requer ações próximas. Ela requer próximos passos, senão ela também não precisaria existir, certo? Então, isso é extremamente importante. E no encerramento, não esqueça de agradecer as pessoas que estão ali. Como eu disse, o tempo é o bem mais valioso que todos temos. Ainda que a pessoa esteja sendo paga como funcionário para estar ali, ela poderia estar trabalhando em outra empresa, ela poderia estar fazendo outra coisa, ela poderia estar investindo a expertise dela em outra área, enfim. Então, no encerramento é super importante você agradecer a participação de todos e fomentar com que eles participem, com que eles façam as tarefas. Se precisar de mim, qualquer coisa estou à disposição. Isso é importante para nós. A tua função é extremamente importante para o cumprimento dessa atividade, né? Conto com isso. Me chama se precisar, qualquer dúvida, enfim. Aí você vai fazer o encerramento como lhe convém, mas sempre estimulando de uma forma positiva a participação, a integração, o cumprimento das metas, o quanto que aquela pessoa é importante para a engrenagem do todo, né? Isso faz a diferença no jogo, tá, gente? A cordialidade, o respeito faz a diferença, a gente já também vem falando sobre isso, tá? Então, gente, é importante fazer ata após a reunião, sim, tá? Porque é um registro de informações válido, compromete as pessoas. Na ata, se você puder colocar o compromisso que cada um firmou em cada tomada de decisão é melhor, porque fica registrado, né, contra fatos não argumentos. E realmente esse memorando, às vezes ele passa, aquele telefone sem fio que você corta dentro dos corredores de uma empresa, é extremamente relevante, tá? Traz as pessoas para responsabilidade também, né? É um mapa, é um norte também, um documento onde você pode se embasar para organizar a próxima reunião. A próxima reunião que vai gerar objetivos mais claros, outros objetivos claros, que vai gerar outra programação, outra agenda, ela pode ter como base essa primeira. Aliás, deve ter, porque a gente quer construir, a gente quer que seja um desenvolvimento, um passo a passo, né, uma construção. Então, como é que você vai fazer isso se você não documentou? Tá? Documentei no meu caderninho. Legal, mas teu caderninho ele acaba, tu perde, tu deixa no táxi, seja lá o que for, né? Não é um documento oficial onde todos têm acesso, onde você pode, onde estejam todos alinhados sobre para onde a empresa está andando, o objetivo que está sendo construído, tá? O propósito comum, vamos dizer assim. Então é super importante. Transparência e verdade da comunicação sempre, tá? Mensagem eficaz, não esquece a teoria da comunicação, para quem me acompanha ele já sabe, transparência e verdade sempre. Isso tudo faz com que a ata ajude, tá? Evite nas reuniões, tá? Evite reuniões, por favor, quando o assunto pode ser resolvido de forma mais eficiente por outros canais, tá? Então, às vezes, a coisinha rápida que eu tenho que resolver não marca a reunião. O tempo das pessoas é dinheiro, o seu tempo é dinheiro, tá? O seu tempo é vida. Quando os participantes não são necessários, não convoque eles, tá? Não convoque eles. Quando não há objetivo claro, não faça reunião, não convoque. Eu vou fazer reunião só para dar um puxão de orelha, eu vou fazer uma reunião só para motivar a equipe. Não faz. Se tem um objetivo claro, motivar a equipe, é um treinamento, é outra proposta, não é uma reunião para tomar de decisão, tá? Quando houver outros meios de comunicação disponíveis, no sentido de eu preciso pegar a pessoa rápida, tá no cafezinho, enfim, né? Eu não preciso de todo esse cerimonial de tomar de decisão, se eu quero trocar ideias, também não precisa de reunião, então você pode usar outros recursos, tá?
Agora sim, você tem que agendar uma reunião quando a discussão requer a colaboração e a interatividade das pessoas. Sim, você precisa agendar uma reunião quando a tomada de decisões, eu falei, como eu disse, né, são importantes e relevantes. Sim, você precisa agendar uma reunião quando você precisa do alinhamento comum de propósito, alinhamento de propósitos. Às vezes a equipe está se dispersando na questão da cultura organizacional, na questão do atendimento com o cliente, na questão da missão, da visão da empresa. Então sim, precisa chamar aquelas pessoas que estão desviando o caminho para as reuniões, sim, né, para elas se situarem, vamos dizer assim, se situarem, tá? Agora tem que ter esse objetivo claro por trás, tá? Quando a comunicação face a face, ela é necessária, às vezes precisa eu olhar no olho da pessoa, né? Porque eu sei que o outro funciona melhor assim, então eu vou considerar assim fazer uma reunião, tá? E quando precisa, infelizmente, em alguns momentos, eu preciso discutir com alguém de uma forma mais confiável, mais íntima. Eu preciso pegar o compromisso da pessoa de uma forma mais íntima ali, no sentido de eu conto contigo, eu preciso do teu engajamento, eu preciso da tua energia. Então sim, aí precisa olhar olho no olho e precisa marcar uma reunião, sim, tá? Então são alguns pontos que fazem com que a gente não consiga fugir desses compromissos, tá? E para ir caminhar para o encerramento, né, dessa explanação, me diz primeiro se é óbvio, se você percebe aí que existem essas falhas na comunicação, nas reuniões no dia a dia. Os líderes, eles comentam que sim, e eu particularmente 19 anos trabalhando com o cliente, né, reuniões em cima de reuniões todos os dias, sim. Gente, não tem nada mais frustrante que aquelas reuniões que você pensa, desnecessário, podia estar fazendo outra coisa. Você começa a ficar nervoso, começa a dar um tique, né? Você tá ali na reunião pensando no tanto de coisa que você tem que fazer. É angustiante, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, como que a gente se influencia nas reuniões e como é que a gente é persuasivo nas reuniões, tá, gente? Você tá falando de comunicação eficaz. Aline, legal, entendi a comunicação do todo, entendi a comunicação da equipe, entendi das regras claras, entendi do escopo da agenda da programação, entendi da comunicação geral do grupo. Agora, como é que eu, líder, pra gente encerrar, tá, gente? Ai, super óbvio, Val, que bom, que show. Como é que eu, líder, aproveito uma reunião para influenciar, para ser persuasivo? Além daquela técnica da escutativa que eu te disse para pontuar na hora certa, conhece a tua audiência, tá? Conhece o perfil das pessoas que estão ali. Você já sabe se é uma pessoa que é mais prolixa, menos prolixa. Você já sabe se é uma pessoa que você tem que puxar mais ou menos. Então, primeiro ponto, tá? Conhece as pessoas que estão ali. Porque você vai saber como articular a mensagem. Se ela gosta mais de tato, se ela gosta mais de áudio, se ela gosta mais de visual. Isso faz diferença na hora de você selecionar seus recursos materiais. Ponto 2, tá? Estabeleça a tua credibilidade, já começando por colocar as regras. Então, essa questão de deixar as regras antes de como vai ser a reunião, ela trata sobre isso. Ela trata de você construir a sua credibilidade e a sua autoridade. Então, essa é uma dica bem valiosa para você aí nortear, ser influenciador na sua reunião, tá? Apresente uma proposta sempre clara e concisa. Às vezes a gente entra numa reunião para lançar para todos, mas a gente não vai com proposta, né? Então aquilo que a gente sempre fala, é fácil acusar, é fácil falar mal, mas e cadê a solução? Não me adianta nada eu participar de uma reunião onde só falem mal da situação, onde só discutem problemas que não chegam a lugar nenhum, mas ninguém traz solução. Tá? Vamos fazer uma reunião para discutir por que tem 20% a mais de custos, por que aconteceu 20% a mais de custos no departamento X no período tal a tal. Né? Não, o fato é esse, o objetivo é reduzir os custos, já vai com proposta. Meu olhar é isso, mas a gente tem que tomar a decisão em comum, então eu quero ouvir a todos. Pronto, entende? Você tem que chegar já com uma solução, isso é proatividade. Isso faz toda a diferença na veia da liderança, tá, gente? Tanto é que você valoriza mais funcionários, colaboradores, clientes, enfim, que já vêm com esse propósito. Né? E os clientes te compram mais e te pagam mais por isso quando você tem esse penso estratégico da sua intenção, da sua responsabilidade, do que você pode contribuir. Pessoas que não contribuem, que não são relevantes, não tem por que estar no projeto, tá? Isso é premissa básica, não é nada pessoal, é simplesmente prático porque tempo é dinheiro, tá? Então, toda empresa, todo negócio, ele tem que retornar, ele tem que lucrar, ele tem que faturar. Isso não é capitalismo. É simples assim, né? É simples assim.
Não é capitalismo. A máquina tem que ser retroalimentada. Ainda que você faça um projeto de benevolência social, a máquina tem que ser retroalimentada para você o quê? Pagar famílias, né? Para você continuar fazendo aquilo de bom que você faz. Eu, por exemplo, tô aqui todos os dias de manhã com um propósito de serviço, só que se eu não ganho dinheiro, eu não consigo estar aqui. Então, não é uma questão de capitalismo, é uma questão de humanidade, né? Em nível geral, equilíbrio de todas as coisas. Então, sim, as pessoas que estão ali, elas têm que estar com essa visão de contribuição sempre, tá? Inclusive, sobretudo, o líder. Então, apresente as suas propostas claras, tá? E objetivas. Use técnicas de persuasão. Então, nas técnicas de persuasão, a gente pensa nos gatilhos mentais. A gente fez uma transmissão sobre gatilhos mentais. Técnicas de persuasão é gatilhos mentais e técnicas de rapport. A gente já falou bastante sobre isso em outras transmissões. Então, estuda isso, vai lá, a partir do momento que você conhece a tua audiência, você sabe, daqui a pouco, alguns gostos dela para fazer rapport, para baixar o clima. Você usa as técnicas de rapport já naqueles 5 primeiros minutos de quebra-gelo, ali você já começa com um rapport, né? Então você senta conforme a pessoa está se sentando, você se coloca numa posição em que a pessoa também gosta de estar bem posicionado, você vai falar sobre se a pessoa tem um time X, você gosta, você vai falar também, só cuida para não polemizar, né? Eu não gosto muito, já disse, eu não gosto muito dessas questões de política, esporte, reuniões, enfim, porque não desvia o foco, começa com ranço. Agora, quando você sabe que a pessoa joga num time, ele adora e você joga também, tá tudo bem você falar, pode ser sim uma técnica de rapport que você pode utilizar como persuasão, para quebrar o clima. A persuasão ela é utilizada, como eu sempre digo, para fazer a conexão com o cliente, né? Para fazer deixar a pessoa num estado de segurança e confortável, numa conexão conosco, tá? Então isso são técnicas de persuasão, são os gatilhos mentais, técnicas de rapport que a gente já vem falando, tá? Apresente, de preferência, evidências e argumentos sólidos sobre o teu ponto de vista, tá? Na verdade, um dos grandes gatilhos mentais que a gente tem nesses momentos são estatísticas, história. Então, a gente já teve experiência assim, assim, assado, não deu certo por isso, isso e isso, o resultado foi esse. Outras empresas fazem assim, assim, assado, por isso e aquilo, né? Então, quando você trabalha sobre fatos, fica mais fácil você construir, tá? Essa base sólida de argumentação. Mostre empatia e compreensão sempre, por mais que a reunião esteja cabeluda, que o bicho tá pegando, sempre sorria. Sempre sorria, porque é que nem quando a gente educa nossos filhos. Quando o nosso filho cai, por exemplo, quem não, né? Quando o filho de você, se o seu filho é pequeno, ele cai, tá? O que ele faz quando ele não olha? Quando ele olha pra ti, você tá tranquilo. Você pode estar desesperada por dentro, tá? Você como mãe, você como pai pode estar desesperado ou desesperada por dentro. Seu filho caiu, levou um tombo daqueles, né? Se você chora e entra em desespero, a novela vai ser 10 vezes maior. Agora, se você finge que não viu, ele é capaz de se levantar sozinho. É assim ou não é? Por quê? Porque o líder, ele tem que estar na paz, na tranquilidade, na serenidade, porque ele é o âncora, ele é o porto seguro. Então, quando você quer exercer a sua influência, a sua persuasão, a sua liderança, você tem que agir como se você fosse o líder da reunião, ainda que você não seja, porque você é o líder da sua vida, você é líder ali das suas intenções, do seu propósito, né, do seu contribuir. Então, dentro da sua liderança íntima, você tem que estar forte, você tem que estar no brio, você tem que estar sereno, ainda que a casa esteja caindo, tá, gente? Você tá lá com um rombo de déficit no orçamento da empresa, mas tá tudo bem, porque tem solução, a solução é essa, tomar reunião para ter essa tomada de decisão, conto com vocês, né, para alcançar os objetivos, vai dar tudo certo, né, porque essa reunião é poderosa, as pessoas que estão aqui fazem acontecer, então o líder, ele tem que ser otimista, tá, claro que com responsabilidade, mas ele sempre tem que buscar passar esse ar de compreensão, empatia, serenidade, independente da situação, porque, meu filho, se você estremece, se o líder estremece, a casa cai, o barco afunda, né? Não tem como não, a âncora é você, tá? Então, foque nos benefícios para todos, tá? Foque sempre nos benefícios para todos, isso é importante. Isso pode estar ali no reforço da conclusão da reunião, né? E seja confiante e assertivo sempre, como eu disse, tá? Isso faz toda a diferença no jogo. Reuniões com foco, gente, sempre o foco sempre no objetivo claro, tá? Se não tem foco no objetivo claro, não tem reunião, tá? Não tem reunião. E é sobre isso, gente. Esses são os pontos principais. Eu poderia aprofundar muito mais em cada item aqui, tá? Mas como eu sempre digo aí, é workshop, seminários. Aliás, se tem algum tema que eu trago todo dia 7 e 7 e que você queira aprofundar mais, me fala. Porque eu tô aqui num penso em algumas ideias de organizar alguns workshops, algumas coisas sobre alguns pontos mais específicos, porque são os temas que a gente passa muito rapidamente, né? E que dá para aprofundar. Tudo dá para aprofundar em termos de técnicas, em termos de ferramentas,
ferramentas, enfim, tá? É possível não perder a elegância em reuniões? Sim. Líder tem que ser elegante, tá? Sempre, como eu sempre falo em todas as reuniões, mantenha a classe, mantenha a pose, mulheres não desçam do salto, homens não percam a elegância, porque essa expectativa, essa boa expectativa é o que faz você agregar valor no seu valuation, no seu marketing pessoal, tá? E isso faz com que você tenha tudo isso que eu comentei aqui. Se você domina essas técnicas que eu falei antes, de organização, enfim, tudo isso que eu tô falando, você é bem quisto, você ganha um posicionamento, uma autoridade que você não imagina que você poderia um dia ter, tá? E é instantâneo. É instantâneo, não precisa de muitas reuniões para as pessoas verem a organização que você tem, o comprometimento que você tem, a liderança que você tem, tá? Então tudo é sobre organização, tudo é sobre encontrar o fio de uma forma respeitosa e empática com as pessoas. Como eu digo, ainda que você queira matar o outro, que às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente faz uma reunião, sabe o problema, sabe que a pessoa não está contribuindo, tá difícil mesmo de fazer a comunicação assertiva e construtiva. Eu vou ter que dar um feedback negativo, mas sempre com um foco na elegância, na assertividade, no respeito, entendendo que todos estamos num caminho de desenvolvimento e que faz parte do processo. Isso tudo faz parte do processo, faz parte da liderança, a gente ter a consciência de que os desafios acontecem, né? E aí a gente tem que prestar atenção aí em quanto que a gente tem que argumentar, quando que a gente tem que ser mais polido, mais enfático. Lembra da frase, eu quero encerrar com a frase do Geraldo Rufino, tá? Numa empresa, a gente tem que sempre acolher como se fosse uma casa de uma mãe, mas com regras militares, tá? O Geraldo Rufino, um baita de empresário hoje que a gente tem, ou seja, você vai sempre ser grato àquela pessoa que está ali, destinando o tempo dela aí, ainda que ela esteja sendo ineficiente, a gratidão sobre ela estar no tempo dela ali, você nunca pode perder de honrar. Sempre com cordialidade. Agora, não quer dizer, isso é acolhimento. Agora, as regras, elas têm que ser cumpridas. Então, as reuniões, elas falam sobre regras, elas falam sobre estratégias, porque só assim a gente tem resultado. Não tem outra forma. Regras são sinônimo de amor, tá? Porque onde há regras, há ambientes saudáveis. E onde há ambientes saudáveis, há prosperidade. Regra é sinônimo de amor. Como eu sempre falo, já diria as pediatras dos meus filhos, a pediatra dos meus filhos, né? Regras é sinônimo de amor. Mulheres, cuidem, eu já falei em outras transmissões, cuidem muito essa questão dos códigos da vestimenta, tá? Então, assim, eu já vi muitas mulheres aí nesses movimentos, porque eu posso, eu faço e aconteço, entrar em reunião de saia extremamente curta, degote extremamente inadequado, e toda empresa ela tem seus valores, tem suas condutas de vestimenta, né? Porque muitas vezes a gente desvia o foco, a atenção da reunião em coisas que são desnecessárias, né? Então, seja sempre a linha central é a elegância. Numa reunião, num ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, numa briga de leões, que é o profissional, é sempre a conduta da elegância, tá? Se você não sabe, se você não conhece a conduta da sua empresa, sempre prima pela elegância, tá? Que você não vai errar. Então é basicamente sobre isso, tentar sempre manter a aparência adequada, essas coisas básicas, tá? Que você vai estar aí cada vez mais investindo no seu marketing pessoal, na sua autoridade, na sua persuasão. Cuide o tom de voz, não grite, né? Ter uma postura corporal ereta, né? São coisas básicas que a gente já falou em outros momentos, mas eu só tô recapitulando. Contato visual sempre, tá? Especialmente na hora da tomada de decisão, contato visual. Na hora do cumprimento, do quebra-gelo, contato visual. Na hora do encerramento, do agradecimento, contato visual, tá? Aperto de mão firme. Gente, a gente já falou sobre isso em outras transmissões. Aperto de mão firme mostra a tua liderança, mostra a tua persuasão, tá? Clareza e concisão sempre, né? Ali no desenvolvimento, escuta ativa, já falamos da importância disso, tá? Extremamente importante, né? Gesticular, tenta sempre gesticular, tá? Assim, abrir bem a boca, falar bem devagar, pausado as palavras, embora eu aqui fale muito rápido às vezes, porque eu quero entregar muito conteúdo mais do que eu posso em meia hora, eu sempre extrapolo, mas enfim, e acabo falando rápido, isso não é legal. Fala devagar, fala pausado, entende, tenha certeza que a outra pessoa está entendendo, articula bem a boca, se precisar fazer gestos com as mãos, que nem eu gosto de fazer, faça, tudo certo. Só não pode ser aquela coisa exagerada, explosiva, né? Só não pode ser aquela risada exuberante, né? Aquelas coisas over, né? Então, sempre equilíbrio, sempre elegância, sempre empatia, sempre respeito, e você não vai errar, tá? Você não vai errar. E é isso, gente. Interesse genuíno, tá? Linguagem corporal positiva, sorriso sempre, pontos comuns de preferência com outra pessoa, com o grupo, né? Então, o grupo ali tem pontos comuns, isso é rapport, gente, dá pra fazer rapport em grupo, tá?
Dá para fazer rapport em grupo? Dá. Sempre focando nos pontos comuns das pessoas que estão ali, nem que seja o propósito comum, tá? Isso é rapport. Você já deixa as pessoas numa zona de conforto, tá? Sempre tenta usar o nome das pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com nomes. Meu contato visual, minha memória é mais visual, tá? Pra isso. Mas se possível, sempre fale o nome das pessoas, tá? Isso é histórico, é emblemático. Você sempre vai chamar a atenção das pessoas, porque o nome da gente é a palavra que nós amamos, tá? A palavra que você mais ama é o nome de você. E assim é pra tudo. Isso é uma máxima, tá? Então, sempre que possível, chame as pessoas pelo nome, tá? Se você puder, durante a reunião, durante essas falas, colocar histórias, anedotas, né? Fazer comparações, é legal. É legal porque as histórias fazem as pessoas imaginarem. Então, histórias sobre o concorrente, histórias sobre o que vocês já passaram, para ilustrar aqueles fatos, né? Na hora da tomada de decisão, é legal. Faz gol, ajuda, tá? Café, água, essas coisas extremamente importante, porque deixa os participantes confortáveis, né? Ainda mais se for uma tomada de decisões pesadas, tá? Cria ambiente acolhedor, né? Essas coisinhas, esses cuidados, cria um ambiente acolhedor e mostra sobre o teu interesse em deixar as pessoas confortáveis. É o detalhe, é a riqueza dos detalhes, tá? Então, promove sim produtividade, sim, promove o quebra-gelo. Então, essas questões de aguinha, café ajuda, tá? Chazinho, talvez. Algumas reuniões, uns petiscos, umas bolachinhas, se for uma reunião extensa, que você sabe que vai... Por mais que a gente tenha aqui que 45 minutos é o ideal, às vezes a gente sabe que vai passar, porque tem muitos pontos, enfim, né? Então, é isso, tá, gente? Eu teria muitas coisas mais pra falar, tá? Mas, assim... existem algumas gafes básicas, eu preciso encerrar, gente, mas existem algumas gafes básicas, tá? Que eu só preciso chamar a atenção de você. Não chega atrasado, tá? Não chega atrasado, isso acaba com a tua reputação, com a tua persuasão na reunião. Não fale excessivamente, isso acaba com a tua reputação, com a tua persuasão. Tenta não ficar distraído, tá? Hoje em dia é muito comum as pessoas estarem no celular. Gente, se você tá no celular é porque você não é importante para aquela reunião, tá? Sai da reunião que é melhor, né? As pessoas fingem que, como todo mundo faz, a gente finge que não vê, mas, né, faz diferença. Não se prepara de uma forma inadequada, ou seja, se prepare, é sempre legal, tá? Porque às vezes você tá num contexto que não convém, comete gafe. Não escutar atentamente, não fazer escuta ativa gera gafes, tá? Ser negativo, aquela pessoa pessimista, né, é uma gafe, tá? Não seguir as regras de condutas de etiqueta da empresa, que é o oposto que eu falei antes, é gafe numa reunião. Pega mal, você deixa a sua liderança, você deixa de influenciar, você deixa de ser persuasivo quando essas coisas acontecem, ainda que sem querendo, porque você tem consciência, ainda mais depois que fez essa transmissão, né? E não seguir as ações acordadas nas reuniões anteriores também é uma baita de uma gafe, tá? Que é a que mais acontece, gente. É a que mais acontece, tá? Mas enfim, essas são as gafes primárias, vamos dizer, das reuniões improdutivas, tá? Ou que a gente não consegue desenvolver a nossa liderança, a nossa influência. E uma reunião tem sucesso quando? Quando o objetivo é alcançado, tá? A participação, ela tá ativa no grupo, tem respeito mútuo, nossa, quando a comunicação é clara, né? Então, quando você percebe esses pontos, é porque tá tendo sucesso na sua liderança aí de organizar a reunião. Colaboração efetiva de todos, cumprimento das tarefas, né? As decisões documentadas, o checklist bem organizado, a programação da agenda da reunião bem organizado, um cesto de propósito bem organizado. Isso revela a eficácia de uma reunião. E assim a gente encerra a transmissão de hoje, né? Para brindar reuniões de sucesso que têm objetivos claros cumpridos, checklists feitos, cumpridos, nossa, comemoramos, onde todos têm uma comunicação ali amigável, sociável, né, de liderança firme, assertiva, nossa, é marketing pessoal, tá, gente? É isso. Quer deixar mais comentários depois? Quer trocar mais? Precisa de mais informações sobre isso? Me chama em inbox, a gente vai conversando, né? Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Renderia um workshop, né? Eu tô aqui com meus briefings, né? Meus rascunhos, tô pensando sobre isso. Mas então, gente, eu desejo pra você aí excelentes reuniões, excelentes conexões com seus clientes. Esse foi o meu propósito de hoje. Espero que tenha ajudado. E amanhã a gente volta, tá? 7h07, pra gente falar mais sobre desenvolvimento da comunicação, do marketing pessoal, da liderança aí no ambiente interno dos treinamentos aí com seus clientes, com seus líderes, com seus fornecedores. Lembrando que semana que vem a gente vai falar sobre estratégias do Oceano Azul pro marketing, tá? Então hoje é quinta-feira, né? Temos mais um dia, mais final de semana e estamos sempre prosperando junto.
Até amanhã. Faça um excelente dia.